atenção é que nós vamos falar sobre a tecnologia Dynamox. E hoje, como essa tecnologia tem abrangido todo o universo da manutenção. A Dynamox ela visa, em grande parte, ser o parceiro tecnológico de manutenção preditiva. Então, não é só uma questão de vender sensores e uma tecnologia separada da parceria. Então, essa parceria ela vem em primeiro lugar e depois nós trazemos a tecnologia. Nossa apresentação hoje ela vai estar focada em transportadores de correios. Então, qual que é a nossa intenção? Desmistificar problemas em transportadores de correio, provendo, primeiramente, a segurança, a previsibilidade e confiabilidade do ativo. Porque hoje nós sabemos que a segurança ela vem em primeiro lugar, pessoas em primeiro lugar, e também a manutenção precisa de previsibilidade. Então, hoje nós temos a solução da DynaPredict, ela contempla sensores de vibração e temperatura, e com esses sensores conseguimos transmitir esses dados via Bluetooth. Então, com isso, nós temos condição de atender bem todos os tipos de máquinas e situações, locais difíceis de acesso, e com isso nós conseguimos alocar esses sensores, que podem ser fixados com parafusos, que podem ser fixados com cola, e assim nós ganhamos tempo para fazer a manutenção. Esses sensores eles comunicam na parte manual ou automatizada, manual com o celular e automatizado com uma gate que lê os dados desse sensor, como eu falei anteriormente, via Bluetooth e transmite esses dados para a nuvem. Esses dados podem ser transmitidos via Wi-Fi, via Ethernet, via 3G, 4G. E daí, o cliente ele consegue, através de uma plataforma na web, onde que ele estiver, em casa, no trabalho, ele consegue já abrir esses dados e consegue gerenciar como está a sua planta, o que ele tem que fazer, como fazer e o momento certo de fazer. Aqui a gente chama atenção que é um grande sistema de sentinela. O que seria isso? Eu tenho sensores que trabalham, ficam monitorando sua máquina 24 horas. E com isso você recebe, quando esses dados geram informações, você recebe uma mensagem via e-mail falando que você tem que agir naquele momento. Então, assim, o sistema trabalha para você. Então, a grande parte da nossa tecnologia é isso, é colocar o sistema trabalhar para você. E com isso, a gente otimiza a mão de obra, a necessidade de ter mais pessoas na planta. E com isso, ainda trabalhando na parte de parceria, de tecnologia, a Dynamox tem algoritmos de detecção. O que seria isso? A inteligência do analista é passada para o sistema, para algoritmos de detecção, que vai analisar todos os dados que estiverem chegando. Imagina você hoje com mais de 1.000, 2.000 sensores na planta, como você teria pessoas para olhar isso tudo? Então, o nosso sistema ele consegue detectar, através de algoritmos inteligentes, e te mostrar realmente só os pontos que tem que ser tomada uma decisão, onde o seu analista, seu engenheiro vai entrar para definir qual que é o momento de melhor troca, de melhor atuação dentro desse projeto. Então, com isso, nós ganhamos tempo, conseguimos ser mais otimizados em relação à mão de obra, sermos mais assertivos e sermos mais confiáveis com a detecção precisa, onde a gente evita a questão do erro humano. Então, se a gente falar hoje do transportador, nós vimos um item que que o transportador tem vários itens que são os roletes. Então, de vital importância os roletes, porque eles param uma produção, param uma correia, e sabemos que as correias são um dos itens mais caros que nós temos em um transportador. E com isso, nosso sistema ele visa esse monitoramento do rolete, tanto em vibração como em temperatura. E além disso, a Dynamox ela traz também a sensitiva, a inspeção sensitiva. Então, a sensitiva e a preditiva elas se correlacionam e trazem realmente uma informação para a tomada de decisão. Com isso, além do sensor estar medindo, como vocês estão vendo nas fotos, vocês, além do sensor trazer essas informações de campo em tempo quase real, em termos de 1, 2, 3, 4 minutos ou até 60 minutos, é configurável pelo cliente,
você ainda tem a inspeção sensitiva, que o inspetor passa no campo e pode ir colocando, né, de acordo com qual local, qual rolo que ele viu com problema, se ele viu algum ruído, ele pode gravar, se ele viu alguma situação de risco, ele pode tirar foto, alguma situação que ainda realmente ele vê que não é uma situação normal. E com isso, o analista, quando ele for fazer uma análise, ele vai poder ver o que o inspetor falou e o que a preditiva trouxe. E com isso, ter condições de ter um diagnóstico muito mais preciso e confiável. Mediante isso, né, nós sabemos que os roletes são vários componentes. E como existem vários componentes, nós temos que colocar uma inteligência. É por isso que nós fazemos as dashboards customizadas com detecção automatizada. Então, ao invés do analista ter que abrir vários espectros para a tomada de decisão, hoje nós construímos uma dashboard inteligente, automatizada, que mostra onde que existe um problema. E com isso, né, temos a localização, temos o ponto e facilita a tomada de decisão. Essa é uma tela bastante interessante, que ela não é só para a parte mecânica, né, o pessoal de mecânica, da engenharia, mas ela serve também para o pessoal de operação. Por quê? Se você tiver uma parada na planta, você consegue saber qual o rolo, né, que está com problema, e ao invés de parar a planta de novo para trocar esse rolo, você pode trocar nessas paradas que realmente são paradas de oportunidade, que a gente chama, porque ele já vai ter um conhecimento prévio de onde está com problema. Então, só abrindo essa tela, ele consegue realmente visualizar todo o seu parque de roletes. Hoje, né, nós já temos isso instalado nas companhias, né, na Vale, né, nós temos vários correios já que já tem o nosso sistema em funcionamento. Chamou uma atenção também devido às normas de segurança, as proteções que foram colocadas ao longo dessas correias, né, inviabilizando a verificação de dados desse transportador. Então, hoje não é visível você visualizar um rolo com problema, porque as telas de proteção, né, atrapalham a visão do inspetor. Então, hoje, os sensores, devido a não ter fios, não ter cabos, eles condicionam você chegar até esses rolos. Hoje, né, às vezes existe uma dúvida, né, como que é feito esse conceito de diagnóstico automatizado? Então, hoje, a Dynamox ela procura trabalhar bem com FEMEA. Então, pega todos os modos de falha. Se esse rolo for falhar, o rolete, como que ele vai falhar? E se ele falhar, quais são os sintomas que vai aparecer? E com isso, nós conseguimos construir, né, regras que vão cobrir esse modo de falha. Temos um exemplo aqui que trabalhamos desde a questão do giro, a questão da fixação. Então, esses pontos são todos visualizados e desmembrados para a gente chegar a uma condição de diagnóstico automatizado. E não só o rolo, né? Hoje o transportador de correio ele é bem completo, né? São vários componentes. Então, nós temos o motor elétrico, nós temos redutores, temos acoplamentos. Então, a Dynamox, né, a sua solução permite monitorar o transportador como um todo. Seria um transportador autônomo, freios contra recuo e também monitoramento de chute, que hoje é um dos grandes desafios nossos. A Dynamox já está bem evoluído já esses testes para trazer mais esse serviço, né, para a comunidade da manutenção. Outro ponto também são mancais tambores, né? Hoje a Dynamox já está em mais de um ano, né, fazendo esse tipo de trabalho em mancais de transportadores. Além do monitoramento, né, ser bem mais fácil devido à instalação, à fixação dos sensores, onde não existe necessidade de eletrodutos, de cabo, ainda a gente tem essa facilidade de ter o diagnóstico também automatizado de todos os tambores. Então, se a gente pensar, né, numa correia de transportador, hoje são vários mancais. Então, volto a dizer, a frisar a questão da otimização de mão de obra e também com diagnóstico padronizado. E com isso, né, a gente ganha muito em previsibilidade, em confiabilidade dos dados do diagnóstico. Então, é um grande diferencial hoje da Dynamox e já consolidado. Aqui é uma tela, né, que ela mostra o que eu falei anteriormente sobre os componentes e a todo momento você tem uma informação vindo do campo, como que está o estado desses componentes. Então, hoje a gente consegue enxergar o transportador como um todo, ele é todo monitorado, todos os seus componentes sendo monitorados e subindo informação, né? Logo, assim que faz essa medição, você já tem um diagnóstico sobre o que está acontecendo com o seu componente.
A facilidade dessas telas, né? Então hoje, ela, além de ficar, como eu disse, na parte de preditivo, na parte de engenharia, ela pode ficar exposta também para a operação. Por quê? O operador ele consegue facilmente, é bem lúdico, visual, onde que está com o problema. Então ali ele já tem uma condição de avaliar se existe algum risco para a operação, para ele cumprir uma meta de produção devido a um item que já está com problema. Para engenharia, por que seria interessante essa tela? Porque ela consegue visualizar quais são os itens que estão dando mais problema e por que estão dando problema só naquele ponto. Então, assim, é uma tela bem diversificada para vários campos, né, da manutenção, não só de detecção preditivos. Falando também, né, mais uma vez, em relação aos roletes, essa multiplicação, né, que são vários roletes. Então, a Dynamox visa muito trazer essas informações e também trazer esses dados bem rápido via e-mail. Então, se qualquer ponto desse alarmar, seja no final de semana, seja à noite, seja um horário que não tiver ninguém, esses dados podem subir através de um e-mail e ir para alguém que esteja na planta naquele momento e essa pessoa já alertar alguém para ir no campo e ver realmente o que está acontecendo, se precisa de uma atuação imediata ou não. Agora, o que a gente gosta muito de mostrar também e achamos que temos certeza que o que consolida o monitoramento são casos reais, casos de sucesso, onde você valida tudo que nós falamos agora e a aplicação do sistema. Esse foi um caso real que aconteceu na Vale, é um defeito no rolamento desse rolete, um travamento do rolamento, um aumento de temperatura, né, que houve e do travamento desse rolo. Nós construímos aqui uma linha do tempo. Em fevereiro de 20 houve uma evolução de vibração. Em julho de 20 uma evolução abrupta dessa vibração. E só em setembro de 20 que houve uma evolução da temperatura. O que a gente quer dizer? Que a vibração ela é muito mais sensível ao problema do que a temperatura. Ela vai te dar muito mais tempo, aqui a gente está falando de 7 meses, para você tomar uma decisão, né, quando a temperatura já mostra, porque já existe uma falha no componente. Então, você consegue realmente trabalhar, se planejar e não correr o risco realmente de trazer um corte na sua correia, trazer um travamento e até um incêndio na sua correia. Então, essa tecnologia, ela te proporciona isso. A gente trouxe alguns casos, uma questão gráfica aqui, né, dessa tendência, mostrando esses dados, né, quando começou o defeito, quando houve essa evolução, onde que a vibração diminuiu, porque o rolo já estava travado, e depois só em setembro, como nós falamos, que houve realmente esse aumento de temperatura. Então, logo após a atuação, né, que o pessoal foi lá e viram esse problema, onde que foi tomada a decisão de parar e trocar esse rolo. Então, aqui são algumas tendências mostrando as bandas onde a vibração se manifestou e esses níveis evoluíram, né, onde que houve oportunidade do pessoal da manutenção fazer essa parada no equipamento e fazer a troca. Aqui também são outros aspectos que mostram como a vibração ela corresponde a esse problema, como ela responde ao defeito e viabiliza, né? Quando você não tem problema, quando você tem problema é bem nítido, né? Uma ferramenta que a Dynamox tem aqui, que é a cascata, ela possibilita você ter uma visualização rápida do defeito e qual data que ele aconteceu, né? Aqui são as fotos mostrando o nosso sensor. Chama aqui a atenção também, mais uma vez, pela robustez do nosso sensor, o grau de proteção, devido estar no meio do minério, de água, né, de polpa de minério, e o sensor continua funcionando. Então, o nosso sensor é bastante robusto para operacionais. Na sequência, né, nós vimos mais um defeito de rolamento de mancal. Chama atenção aqui devido à baixa rotação desses rolamentos, né, que estão expostos aqui, que estão feitos uma análise. Esses rolamentos giram aí na faixa de 50, 60, 70 RPM e nós conseguimos, através do nosso sistema, trazer o diagnóstico dessas falhas e possibilitando ainda, né, você ter uma visualização de um todo. Olha no slide ao lado que nós conseguimos verificar todo o transportador com a correia com vários tambores. Em uma tela só você consegue ver qual que são os pontos de atuação.
Pessoal, então essa é a tecnologia da Danamox, totalmente voltada para transportadores de correio. A intenção da Danamox e o que nós estamos tendo de resultado é conseguir desmistificar a manutenção em transportadores de correio, trazendo confiabilidade, segurança, assertividade e previsibilidade para os nossos clientes.